A terra era seca, avermelhada, e os galhos das árvores se contorciam como braços implorando por socorro. Era assim que se via a fazenda de Santana quando o sol nascia. Uma prisão aberta, sem grades visíveis, mas onde todos estavam trancados por dentro. Os homens que andavam sobre aquele chão não deixavam pegadas, não porque flutuassem, mas porque não tinham peso no mundo. Tinham sido esvaziados por dentro. Zacarias era um desses homens. Já não chorava, nem sonhava. Era um negro forte, de costas largas e mãos calejadas como couro batido. Não falava muito, não lembrava mais da voz da mãe, nem do cheiro da liberdade. Só conhecia o som do chicote, o ranger da carroça e o grito seco do feitor. Trabalhava desde antes de entender o que era trabalho. Sabia que obedecer prolongava a vida, mas não a tornava vida de verdade. Dormia encostado na parede da senzala, sempre com um olho entreaberto, sempre com um ouvido atento. Já tinha visto muitos chegarem e poucos partirem. Muitos apodrecerem em vida, e nunca mais se apegou a ninguém desde que viu sua companheira ser vendida junto com o filho que carregava no colo. Esse dia rasgou seu peito, mas ele enterrou o choro debaixo da língua e seguiu. Era isso ou enlouquecer. Foi numa manhã abafada, quando os urubus rodavam no céu, mesmo sem carniça aparente, que chegou um novo carregamento de escravizados. Tinham sido trazidos de outra fazenda após um surto de febre amarela dizimar metade do grupo. Entre os novos havia um menino, magro como um talo de cana chupada, olhos arregalados e sujos de poeira, sem saber onde pisava nem quem era mais. Elias, diziam que se chamava. Ninguém soube ao certo, ninguém perguntou, ninguém se importava. Mas Zacarias notou. Na fila para a marcação, o menino tremia tanto que mal conseguia parar de se urinar. O feitor deu-lhe uma pancada com o cabo do chicote, como quem espanta um bicho inútil. O menino caiu. Zacarias, por impulso, deu um passo à frente, quase imperceptível, e então recuou. Ninguém viu, mas Elias olhou para ele. Foi um olhar rápido, desesperado, mas que grudou em Zacarias como uma farpa no dedo. Mais tarde, na hora da refeição, Zacarias dividiu metade de sua farinha com o menino. Não falou nada, só estendeu a mão. Elias comeu com os olhos baixos, como um animal assustado. Depois disso, não desgrudava mais de Zacarias. Dormia perto dele, trabalhava perto dele e, em silêncio, aprendia. Nos dias seguintes, Zacarias começou a ensinar coisas pequenas, como cortar a cana sem ferir a mão, como enrolar o trapo no pé para andar sem abrir ferida, como se esconder do olhar do feitor, como fingir que ainda tinha forças mesmo quando o corpo já queria cair. Elias era inteligente e curioso. À noite, na senzala, cochichava: "Seu Zaca, o senhor já foi livre?" Zacarias demorava a responder. Às vezes fingia estar dormindo, outras só dizia: "Fui, mas esqueci como é." Elias não entendia. Como alguém esquece a liberdade? Numa dessas noites, Elias teve febre, forte, gemia e tremia. Zacarias molhou um pano, buscou água escondido e ficou ao lado dele. Quando o menino começou a delirar, chamando pela mãe, Zacarias fechou os olhos e mordeu o lábio até sangrar, porque aquela dor ele conhecia. O feitor, chamado João Batista, era um homem que gostava de caçar, mas não caçava bichos, caçava gente. Se divertia em ver quem caía primeiro. Tinha prazer em ver medo nos olhos e começou a notar que Elias estava melhorando rápido demais e que Zacarias, que antes era só silêncio, agora andava com um brilho estranho nos olhos, algo vivo, e isso era perigoso. Um dia, Zacarias foi chamado para descarregar toras de madeira mais longe da sede. Ao voltar, encontrou Elias deitado no chão, com a boca rasgada e marcas de bota no peito. O feitor o acusara de roubo. Dizia que ele tentara esconder uma fruta. Mas Zacarias sabia. Sabia que aquilo era aviso. Ele segurou o menino nos braços. Não disse nada, mas seus olhos não piscavam,
Nem marejavam, só olhavam, como pedra olhando fogo. Naquela noite, Zacarias ficou acordado até os galos começarem a cantar. Pensava em tudo o que já engolira na vida. As mortes, os gritos, as injustiças. Ele sempre engolira, sempre calara. Mas agora havia um nó preso em sua garganta que não descia. Elias respirava com dificuldade, ainda tremia. Zacarias se lembrava do filho que perdera, não do rosto, isso já tinha se apagado, mas da sensação de ter algo pequeno e frágil dependendo dele. Aquilo voltava agora. Ao amanhecer, o feitor passou pela senzala com aquele andar vaidoso, arrastando o chicote com descuido. Zacarias estava parado, de pé, com os braços cruzados. O feitor parou e sorriu. Perdeu o sono, crioulo? Zacarias não respondeu. Vai deixar o rato morrer? Esse moleque nem vai durar. Zacarias respondeu, mas não com palavras, com um soco seco, inesperado, que quebrou o silêncio de toda a fazenda. O feitor caiu para trás, o chicote voou da mão dele e por um segundo ninguém soube o que fazer, nem os outros escravizados, nem os capangas, nem os bois. Zacarias não correu, nem atacou de novo, apenas ficou ali, olhando. O feitor se levantou cambaleando, chamou os outros. Vieram com cordas, paus, rifles. Zacarias foi imobilizado, jogado no chão, e começou o espancamento. Elias assistia de longe. Quiseram obrigá-lo a olhar. Olha o que acontece com quem te protege, moleque, gritavam. Ele olhava, mas com os olhos fixos, sem piscar, como se quisesse guardar cada segundo. Zacarias foi acorrentado, jogado num buraco. Ficaria ali por dias. O feitor queria que ele apodrecesse ali e que todos vissem o que acontece com quem se rebela. Na escuridão, Zacarias não pensava na dor, pensava no menino. Pensava em como aquilo tudo podia ter sido diferente. Pensava que, se não fosse ele, Elias seria só mais um jogado à beira da estrada da vida. E agora, mesmo que ele morresse ali, já tinha feito algo que seu próprio pai nunca pôde fazer por ele: proteger. E isso, para ele, era mais do que liberdade. O buraco onde jogaram Zacarias era úmido e cheirava a bicho morto. Não havia espaço para deitar, nem para esticar as pernas. O corpo latejava, a pele sangrava em pontos que ele nem mais sentia. As correntes cortavam os punhos, mas ele não lutava contra elas. Não porque estivesse vencido, mas porque aprendemos desde cedo que algumas dores não se vencem com força, apenas com tempo. Lá em cima, o sol seguia seu curso sem saber quem morria embaixo. A senzala seguiu com seus dias longos, com as ordens aos gritos, com os gemidos abafados e o chicote estalando sobre a carne como trovão seco. Mas havia algo diferente agora. O silêncio dos outros cativos era mais pesado. Os olhos não se cruzavam. E Elias já não falava. Ficava sentado, sempre no mesmo canto da senzala, com a cabeça entre os joelhos e o olhar perdido. Desde que Zacarias fora levado, ninguém mais o viu sorrir, nem mesmo comer direito. À noite, sussurrava orações que aprendera com a mãe, não porque acreditasse que alguém ouvia, mas porque era tudo o que lhe restava. O feitor passava todos os dias em frente ao buraco onde Zacarias apodrecia. Às vezes jogava um balde d'água suja, às vezes cuspia, às vezes sorria e dizia: quer ser herói, né? Pois morra como cachorro. Mas Zacarias não morria. Respirava fundo, pensava no rosto de Elias e sentia o peito aquecer. Mesmo cercado de frio e podridão, ele lembrava de um detalhe. Quando o menino ria, fazia um som que lembrava vento entre folhas. Era leve. Zacarias nunca tinha notado o som da infância antes de Elias. No 5º dia de castigo, uma velha chamada Balbina, que cuidava das roupas da casa grande, arriscou deixar um pedaço de pão seco na borda do buraco. Zacarias olhou. Era pouco, mas aquilo bastou para ele entender. Alguém ainda se importava. E se alguém se importava, ele não estava sozinho.
Naquela mesma noite, na senzala, Elias teve uma crise de febre. Tremia inteiro, os dentes batiam e os olhos reviravam. Um dos cativos tentou ajudar, cobrindo-o com um saco velho, mas era pouco. Um garoto franzino não suportava tantas pancadas, tanta poeira, tanta perda em tão pouco tempo. Alguém correu até a casa grande pedindo permissão para levar o menino à enfermaria. A resposta foi um riso debochado. Deixa morrer, custa menos que remédio. Zacarias soube da febre por um cochicho de Balbina no dia seguinte. E então algo dentro dele explodiu. Precisava sair, precisava agir. E começou a planejar. Ele observou a rotina da fazenda até onde seus olhos alcançavam da prisão. Percebeu que um dos capangas deixava a chave pendurada no estábulo antes de dormir. Sabia que não conseguiria se libertar sozinho, mas tinha esperanças num velho amigo de senzala, Benedito, que já tinha ajudado outros em silêncio. Na noite seguinte, com o coração pesado de dor e esperança, Benedito arriscou. Pegou a chave escondido e com mãos trêmulas libertou Zacarias. O barulho da corrente caindo parecia um trovão. Mas o mundo continuou em silêncio, como se até o universo esperasse aquela fuga. Zacarias estava fraco, mal conseguia caminhar. Cada passo era uma dor nova, mas o desejo de proteger Elias era mais forte que a própria vida. Quando chegou à senzala, encontrou o menino quase inconsciente. Pegou-o no colo, como quem segura um filho doente, e seguiu, cambaleando para o fundo da mata. Outros escravizados ficaram em silêncio. Sabiam que gritar ou tentar impedir seria traição. Sabiam que aquele era o único momento de liberdade que Zacarias teria. E respeitaram. A lua iluminava o caminho, mas os galhos tentavam impedir a passagem. Os cães não tardaram a farejar. Os gritos ecoaram logo depois. Fuga! Fuga! Zacarias correu com Elias nos braços. O coração batia no peito como tambor de guerra. As pernas doíam, os pés sangravam. Mas ele corria. Corria como nunca tinha corrido na vida. Corria com toda a história de sua dor e toda a esperança do menino. Elias, mesmo fraco, abriu os olhos por um instante e perguntou: Seu Zaca, a gente está fugindo para o céu? Zacarias não respondeu, mas seus olhos se encheram d'água pela primeira vez em décadas. Os cães se aproximavam. Os capangas atiravam a esmo. Um tiro rasgou a árvore ao lado deles. Outro passou perto demais. Zacarias correu em zigue-zague como bicho acuado. Encontrou um riacho e seguiu por ele para confundir o faro dos cães. O corpo já não respondia direito, mas o instinto empurrava. Horas depois, quando as pernas já se arrastavam, ele viu uma fogueira ao longe. Era um pequeno quilombo escondido entre as montanhas. Um refúgio construído por escravizados fugidos, invisível para os senhores do mundo. Um homem negro, com cicatrizes antigas no rosto, o recebeu com um olhar que misturava choque e compaixão. Zacarias caiu de joelhos. Salva ele, por favor, só ele. Desmaiou ali mesmo, com Elias ainda em seus braços. Na manhã seguinte, os moradores do quilombo cuidaram do menino. Trataram sua febre, suas feridas. Alimentaram-no com caldo quente e folhas medicinais. Elias melhorava a olhos vistos. Zacarias, no entanto, não acordava. Tinha perdido muito sangue e as marcas do castigo ainda abriam chagas pelo corpo. As mulheres do quilombo tentaram cuidar dele, mas era como se a alma dele estivesse esvaziando aos poucos. Estava em paz, mas exausto. Elias, deitado ao lado, segurava sua mão. Não queria soltar. Fica comigo, tio, por favor. Zacarias abriu os olhos uma última vez. Sorriu. Um sorriso pequeno, mas inteiro. Agora você vive. E então fechou os olhos. E não abriu mais. O silêncio que tomou o quilombo naquela manhã era de luto, mas também de honra. Zacarias não foi enterrado como escravo. Foi sepultado como guerreiro. Os mais velhos contaram sua história ao redor do fogo. Os mais novos a ouviram com olhos brilhando. E Elias cresceu ali, forte,
aprendeu a plantar, a caçar, a contar histórias. Mas, acima de tudo, aprendeu o valor de uma vida entregue por outra. Ele jamais esqueceu o nome de Zacarias, nem o som do seu silêncio. O tempo passou como sempre passa, mesmo quando a dor parece eterna. A chuva caiu sobre o túmulo de Zacarias na encosta do morro, e o barro se misturou às folhas secas até cobrir tudo. Mas Elias voltava lá quase todos os dias. Sentava diante da cruz feita de galhos e pedra, em silêncio, e lembrava da última frase que ouviu, daquele homem que conheceu por tão pouco tempo, e ainda assim mais do que qualquer outro. Agora você vive. Essas palavras viraram uma bússola. Ele não entendia o peso exato delas naquele momento, mas com os anos foi compreendendo. Viver, de verdade, era mais do que respirar ou sobreviver. Era lembrar, era honrar, era fazer algo que valesse o sacrifício que Zacarias tinha feito. No quilombo, Elias cresceu cercado por vozes que o chamavam de irmão, de filho, de sobrinho. Aprendeu a se defender, a plantar a própria comida, a andar pela mata como quem já nasceu ali. Aprendeu sobre liberdade, não como uma ideia abstrata, mas como um jeito de existir no mundo. A liberdade da escolha, da palavra, do sonho. E foi ali que ele começou a falar, a contar, primeiro sussurrando, depois com mais firmeza. Contava a história de Zacarias para os outros meninos à beira do fogo. Contava como aquele homem que mal falava tinha salvado sua vida, como enfrentou o feitor, como sangrou em seu lugar e como morreu sorrindo. E os olhos das crianças se arregalavam e os mais velhos balançavam a cabeça em respeito, mas a lembrança também doía. Em silêncio, Elias perguntava a si mesmo por que Zacarias teve que morrer para que ele vivesse. O mundo era tão injusto assim? A resposta não vinha. Só o eco das noites em que a voz do chicote calava tudo ao redor. Um dia, os mais velhos do quilombo chamaram Elias. Ele já tinha 18 anos, forte, ágil, corajoso. Disseram que era hora de decidir, ficar e ajudar a proteger a aldeia, ou sair e ajudar a resgatar outros. Ele não hesitou. Vestiu a roupa simples dos guerreiros do quilombo, pegou o facão de cabo de osso deixado por um dos líderes antigos e partiu com um pequeno grupo. Eram sombras na mata, atravessando plantações, estradas e córregos com a destreza de quem conhece o silêncio. Eles sabiam onde os cativos eram mantidos, sabiam onde o medo morava, e iam lá, não como vítimas, mas como trovões. Em uma dessas incursões, Elias voltou à antiga fazenda de Santana. Tinha crescido e o tempo apagara os traços da infância. Ninguém o reconheceu, mas ele reconheceu tudo. A árvore onde Zacarias fora espancado, o estábulo onde o feitor guardava o chicote como se fosse um tesouro, a senzala, ainda lá, com novos rostos, os mesmos olhos vazios. Naquela noite, ele esperou o escuro tomar conta da fazenda. Entrou pela lateral, guiando 2 companheiros. Um era Miro, ex-cativo que perdera o irmão pequeno em uma fuga fracassada. Outro, Jacira, uma mulher que fingira ser muda durante anos, até cortar a garganta do capataz que tentou abusá-la. Eles libertaram os presos em silêncio. Mas o coração de Elias batia por um motivo a mais. Queria encontrar João Batista, o feitor, o homem que esmagava sonhos com a ponta da bota. Ele o encontrou na varanda da casa grande, dormindo, a barriga farta e o rosto enrugado pela bebida. Era um velho agora, mas ainda tinha a mesma expressão de arrogância mesmo em repouso. Elias não sentiu raiva, só um vazio. Como se finalmente percebesse que monstros nem sempre são tão grandes quanto parecem. Aproximou-se, parou diante dele e falou: "Você tentou matar um homem que salvou uma criança, mas só conseguiu dar a ele um lugar eterno." João Batista acordou assustado. Olhou para Elias sem reconhecer. "Quem é você, moleque?" Elias sorriu com os olhos calmos. "Sou o motivo de você lembrar o nome de Zacarias até o fim da sua vida." E então virou as costas.
Não buscava vingança. Não queria sangue. Só queria que aquele homem soubesse que a história que tentara enterrar estava viva, pulsando, correndo pelo mundo. Os anos que se seguiram fizeram de Elias uma lenda entre os quilombolas. Ele passou a liderar as expedições, a abrigar fugitivos, a ensinar os mais jovens. Nunca buscou glória, nem falava muito de si. Mas a história de Zacarias era contada por onde passava. Num dia de chuva fraca, sentado à beira do rio onde gostava de pescar, um menino se aproximou. Magro, com olhos grandes, curioso. Elias viu nele a si mesmo, décadas antes. O Senhor é o menino que foi salvo pelo escravo mudo? Elias sorriu. Não corrigiu o menino. Não explicou que Zacarias nunca foi mudo, só não desperdiçava palavras. Sou. O menino sentou ao lado dele e perguntou: e por que ele fez isso? Por que arriscou a vida? Elias olhou para o rio, onde as gotas desenhavam círculos na água. Porque ele sabia que ninguém nasce para viver com medo. Ele me deu o que ninguém nunca tinha me dado, a chance de escolher quem eu queria ser. O menino ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: quero ser como ele. Elias colocou a mão no ombro do garoto. Era isso. Era exatamente isso. Voltou ao quilombo e ali viveu seus dias. Quando ficou velho, já com os cabelos brancos e a pele marcada pelo sol e pelos anos, passou a escrever. Com a ajuda de uma professora que se juntara à comunidade, aprendeu as letras e escreveu. Cada página carregava o peso e a beleza de uma história esquecida pelos livros. Chamou o caderno de Memória de Zacarias. Foi enterrado ao lado do túmulo do amigo, sem muito alarde, sem grandes cerimônias, mas ao redor, crianças e adultos se reuniram para cantar. E naquela noite, disseram que ouviram o som do vento entre as folhas, como uma risada leve, como a infância voltando para casa. Zacarias não morreu na senzala, morreu nos braços da liberdade. E Elias viveu por dois, porque às vezes o que salva uma vida não é o sangue, nem o grito, nem a vingança. É a escolha de amar, quando tudo ao redor ensina o contrário.